Ter um propósito ajuda você a aumentar as chances de sucesso, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional, na sua vida como empreendedor. Então, você ter um propósito pode ter certeza que ajuda você a aumentar as chances de sucesso. Então, eu quero compartilhar com você sobre propósito e falar aqui alguns pontos para ajudar você. Então, talvez você está empreendendo e você não tem o seu propósito definido. E no decorrer aqui eu vou trazer alguns pontos e você vai poder juntar e ver que faz muito sentido essa questão do propósito. Talvez você já ouviu outras pessoas falando, mas hoje aqui eu quero buscar trazer uma perspectiva diferente e trazer isso na prática. Isso como que isso ajuda, como que o propósito ajuda realmente no dia a dia. E me chamo Deberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Então, já quero pedir para você aqui se inscrever aqui nesse canal, já dá o seu joinha aqui nesse vídeo, porque o nosso objetivo aqui é ajudar você a empreender com mais leveza. E a questão do propósito, quando você tem isso definido, então, o que é o propósito? Então, assim, o primeiro ponto, o porquê você faz algo. Por que você decidiu abrir o seu MEI? Por que você decidiu abrir sua empresa? Por que você decidiu se formar em fisioterapia, psicologia ou qualquer outra formação? Por quê? Então, o propósito, ele é o quê? Ele é o porquê você faz algo. Então, por que você levanta todo dia cedo e vai trabalhar? Por que você... Lógico, talvez você me responda. Não, é porque eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Mas se você está empreendendo, principalmente se você está empreendendo, eu tenho certeza que o propósito não é apenas pagar a conta. E até mesmo você trabalhando para alguém. O propósito, eu tenho certeza que não é apenas pagar a conta. Então, assim, você ter esse propósito definido vai ajudar você a ter clareza para tomar algumas decisões na sua vida como empreendedor, como pessoa. Então, é muito importante. Então, igual, por exemplo, na minha trajetória, hoje nós temos um escritório, então assim, que atendemos na área de contabilidade e na área de gestão financeira, mas ele surgiu porque assim, antes de eu montar o meu escritório, eu era diretor financeiro, então assim, financeiramente falando, deu certo, né? Financeiro e financeiramente falando. é, eu ganhava um ótimo salário. Então, assim, para onde eu moro e para o tamanho da empresa que eu trabalhava, era um salário excelente. Então, assim, mas eu tomei a decisão de abrir mão de 10 anos e 8 meses de CLT nessa empresa para eu colocar energia no escritório. Mas eu fiz isso não por questões financeiras, porque se fosse questões financeiras, eu tinha continuado na empresa onde eu estava. Porém, eu tinha algo maior, algo que me movia e que me move hoje para continuar colocando energia no escritório. Porque assim, o meu objetivo era e é ajudar as empresas a ter clareza financeira e crescer com segurança. Por quê? Eu entendo que quando a empresa ela paga o menor imposto possível ali dentro da lei, ela tem clareza financeira, o dono ele sente segurança de continuar empreendendo. Mas em contrapartida, que é o propósito maior, essa empresa, se ela continua com as portas abertas, ela vai empregar uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. E essas pessoas têm uma família, às vezes tem um filho, tem uma esposa ou um esposo. Então, assim, então são mais pessoas impactadas por causa daquela empresa. Lógico, o trabalho é algo, uma atividade que você faz em troca de um recurso financeiro. Mas querendo ou não, se não tem essa porta de trabalho aberta, então assim, se não tem essa empresa saudável, podendo contratar mais gente, então a sociedade não tem esse impacto. Então, o propósito de ajudar as empresas a pagar o menor imposto possível dentro da lei e a ter clareza financeira é com esse benefício maior. Porque se as empresas elas têm uma boa saúde financeira, ela é lucrativa, sem sombra de dúvida, ela vai contratar mais gente. Então, se você tem a sua empresa hoje, talvez um MEI, e se você cresce de forma sustentável, organizada, sem sombra de dúvida vai chegar algum momento que você não vai conseguir fazer tudo só. O que você vai precisar? Vai precisar de contratar. Quando você contrata, você
tem a troca ali do trabalho pelo salário. Então, assim, o que acontece? Mas lá na ponta, alguém está sendo impactado com isso. Então, assim, é o alimento chegando na mesa de alguém. Então, porque, assim, tudo hoje nós dependemos de dinheiro. Então, assim, então, quando você tem a clareza do seu propósito, você toma decisões que realmente faz sentido. Então, talvez se eu falasse para vocês aqui o salário que eu ganhava como diretor e o que eu passei a ganhar como empreendedor lá no início, isso há 4, 5 anos atrás, talvez vocês me falem, não, Elideberson, você é doido de fazer isso, mas querendo ou não, existe algo maior que me move. Então, assim, então eu quero que você analise o porquê você está empreendendo. Então, assim, lógico, aí tem um outro ponto que é o seguinte, muitas vezes é o que acontece com a maioria das vezes. Porque, assim, empreender, a gente tem duas maneiras, tá? Então, vamos lá. A primeira é por oportunidade. Então, vamos lá. Ah, eu vi no mercado que está faltando X demanda. Então, vou empreender nesse segmento. Ok, essa é um dos meios de empreender. Então, assim, então o início pode ser por uma oportunidade. Mas a realidade, talvez de você que está assistindo esse vídeo agora, não foi por oportunidade, e sim por necessidade. Ah, eu perdi um emprego, principalmente no período da pandemia, algumas empresas faliram. Então o que acontece? Eu não estou conseguindo emprego, eu não estou achando oportunidade no mercado de trabalho. Então, o que acontece? Você fala, não, eu vou começar a fazer algo porque eu preciso prover o sustento para minha casa, para minha família, eu preciso pagar os meus compromissos financeiros. Então, assim, aí existe a segunda opção de empreender, que é por necessidade. Então, assim, quando você empreende por oportunidade, então tudo bem, você enxerga ali, então é mais fácil você definir um propósito. Já quando é por necessidade, você está buscando apenas suprir uma necessidade daquele momento. Então, se você está suprindo a necessidade daquele momento, então o que acontece? O único objetivo que você tem é ganhar recurso financeiro para você continuar provendo o sustento ou pagando seus compromissos financeiros. Independente dos dois que você começou, eu tenho certeza que a maioria que está assistindo aqui não tem o propósito definido com clareza. Então, convido você a definir o seu propósito, porque você vai compreender que você ter esse propósito com muita clareza vai ajudar você muitas vezes a tomar decisões, muitas vezes a pensar, será que eu vou pelo caminho A ou vou pelo caminho B? Então, se você tem um propósito com clareza, você vai falar, não vou pelo caminho B porque o caminho B vai me afastar do meu propósito. Então, assim, eu falo por experiência, depois que eu saí do cargo de diretor financeiro, chegou outras propostas de outras empresas, com salários muito maiores do que eu ganhava como diretor e até mesmo lá no início como empreendedor. Então, assim, se fosse pelo dinheiro, eu teria tomado a decisão de ir. Então, assim, mas porém, o propósito ele sempre teve me norteando para eu tomar a decisão. Então, assim, então é importante você ter o propósito. Porque eu entendo, pelo menos o modo que eu penso, você pode discordar disso, que quando você tem um propósito definido, o dinheiro é consequência. Ah, é tudo mil maravilha. Não, você está falando isso porque você veio já de uma família estruturada. Não, você está muito equivocado. Eu venho de uma família muito humilde. Então, só para você ter uma noção, quando eu falo de família humilde, eu ganhei o meu primeiro brinquedo, não que eu não tinha brinquedo, porque a gente achava perdido, então a gente reutilizava ou criava os nossos próprios brinquedos. Eu ganhei o meu primeiro brinquedo que o meu pai pôde comprar, eu tinha 3 anos de idade. Então, assim, eu venho de uma família de agricultores, então meu pai, na época da colheita do feijão, ele falou, se a colheita do feijão for boa, o pai vai dar um presente para vocês. Então, assim, eu quero que você entenda que, desculpa, você entenda que você tem um propósito, não é só sobre dinheiro. Então, assim, talvez você tá me assistindo e fala, não, é porque a vida do Eldebrus é mil maravilha. E não é. Então, assim, então eu venho de uma família muito humilde. Então, assim, o propósito ele tem que ser o seu motivador maior. O propósito, ele que tem que te mover. Porque o dinheiro, eu entendo que é consequência do seu trabalho, do seu esforço.
E as coisas vão acontecendo, mas o propósito ele sempre vai nortear. Porque quando você não tem um propósito, o que acontece? Você fica muito variável. Ah, eu recebi uma proposta, vou ganhar mais. Aí você vai. Ah, apareceu um outro segmento. Ah, você não tem um propósito? Você vai. Então, assim, o que acontece? Aí você passa toda uma vida mudando, só ganhando dinheiro ali de momento, e no final, e aí? Então, assim, então lógico, você precisa de recurso financeiro para suprir suas necessidades. Mas querendo ou não, se você não tem um propósito, o dinheiro só vai ser dinheiro, infelizmente. Lógico. Agora, quando você tem o propósito, o dinheiro você começa a administrar esse recurso com mais sabedoria. E então você vai ver que isso na prática altera. Então, assim, se você começou por necessidade ou por oportunidade, você não tem um propósito, defina o porquê, tá? Então, assim, o propósito, ele é duradouro. Ele não muda com facilidade e está ligado aos seus valores, tá? Então é importante você definir o propósito. Aí depois você define o propósito, você precisa o quê? Definir os seus objetivos. Ah, por que você, você já achou ali a sua causa maior porque você tem sua empresa, porque você abriu um MEI, porque você abriu sua empresa, ou porque você se formou em fisioterapia, odontologia, você já descobriu isso. Então, o que acontece? Então, agora, com o propósito definido, você tem que definir os seus objetivos. Por quê? Porque é através dos objetivos que você vai conseguir mensurar se você está no caminho certo. Então, um exemplo, eu alcançar 30 clientes no ano de 2026. Então, assim, é um objetivo. Porque o seu propósito está por trás porque você está nessa profissão ou empreendendo nesse segmento. Então, assim, o objetivo, ele é mensurável. Então, assim, ele tem prazo e ele pode mudar conforme a estratégia, tá? Então, assim, tem até um livro que eu tô lendo que tem algo que eu quero compartilhar com você aqui, que é o livro do Rafael Catolé, O Poder da Gestão. Que nesse livro, até eu já tinha definido sobre essa questão de gravar o vídeo sobre propósito. Então, assim, aí eu lendo esse livro, é algo que complementa aqui. Então, vamos lá. Então, quando a gente fala de objetivo, então a gente tem que ter gestão de objetivo. Então, aqui no livro, eu até grifei, que fala assim, qual é a sua maior dor neste momento? Você precisa de caixa para sobreviver? Aumentar as vendas? Reduzir os custos fixos? Se você pensou em tudo isso, o primeiro problema que precisa resolver é a falta de foco. Então, o que acontece? Quando você define um objetivo, mas você ainda fica com várias perguntas na sua cabeça, então aí pode ter essa ausência de foco. Então, assim, você tem um objetivo, por mais que ele pode mudar conforme a estratégia, mas você tem que ter o foco naquele objetivo. Por quê? Ele vai ajudar você a alcançar o seu objetivo. Então, quando você não tem esse objetivo, quando você não tem o propósito, você não tem o objetivo e você não tem foco, você fica mudando com muita facilidade. Então, assim, você ter o propósito, você ter o objetivo e ter foco naquilo, porque assim, ter o propósito só por falar não vai adiantar em nada. Então, assim, e ter o objetivo também só por estar escrito também não vai adiantar em nada. E ter foco e não ter foco piorou. Então, assim, se você tem esses 3 pilares com você na sua vida pessoal, na sua vida como empreendedor, ou até mesmo como profissional autônomo, isso vai ajudar você a passar por processo de amadurecimento. Porque no início do empreender, se você às vezes não vem de bons recursos financeiros, de uma família que tem uma estrutura financeira ali, para pelo menos dar esse primeiro suporte no início, o que acontece? Você tem que passar por um processo de amadurecimento. Então, assim, se você pegar aí qualquer empresa grande e for lá no Google e colocar lá agora fugiu o nome, mas é o título da Bolsa de Valor. Então, você coloca lá no Google e olha, você vai ver a evolução dessas empresas. Se não me engano, lá tem evolução, acho que até 10 anos. Você vai ver que no início o gráfico está aqui. Talvez hoje o gráfico está aqui em cima. Então, o que acontece?
Então, se você não tem esses 3 pilares definidos, se você não tem o propósito, você não tem os seus objetivos, que está pautado ali no seu propósito, e você não tem foco nos seus objetivos, o que vai acontecer? Quando vir um momento de dificuldade, um momento de turbulência, às vezes você vai abrir mão de tudo. Então, assim, você ter esses 3 pilares bem definidos e você levar isso com constância, isso vai ajudar você a passar pelo processo de amadurecimento, porque nenhuma empresa nasce grande, tá? Então, assim, mesmo que você tenha o maior recurso do mundo, nenhuma empresa nasce grande. Assim eu vou fazer aqui uma analogia, a maior árvore do mundo, ela não nasceu grande. É uma pequena semente que foi plantada, essa semente germinou e com o passar dos anos foi passando por transformações. E empresas, negócio, vida pessoal, profissional, é da mesma forma. Não tem como hoje você estar na sua empresa aqui e amanhã você está aqui. O que acontece? É uma linha que muitas vezes parece vagarosa, mas quando você tem os objetivos, que é a parte mensurável, então você consegue fazer uma analogia como que está a sua evolução. Então, assim, quando você tem a clareza financeira da sua empresa, você sabe se você está evoluindo ou não. E com a clareza financeira, você consegue ajustar para melhorar. Então, esse processo de amadurecimento, muitas vezes você começa aqui e vai subindo lentamente. Às vezes passa 1, 2, 3, 4, 5 anos para você manter um nível maior. Então, assim, você ter esses 3 pilares vai ajudar você a passar por esse processo de amadurecimento. Então, o que acontece? Então, quando a gente fala de objetivos, aí você tem que ter, dentro dos objetivos, 3 pilares, que é a meta de curto prazo, a meta de médio prazo e a meta de longo prazo. E todas essas metas têm que convergir, ela tem que estar indicando para o seu propósito. Então, assim, se a meta ela não está alinhada com o seu propósito, provavelmente você vai oscilar muito e vai abrir mão. Então, por isso que o propósito é muito importante. Para você que está empreendendo, você que começou como MEI. Então, assim, é muito importante você ter o propósito definido com clareza, porque é o propósito que vai ajudar você a manter uma constância. É o propósito que vai dar sentido para o que você está fazendo. Então, assim, porque geralmente quando você começa a empreender por necessidade, o propósito eu tenho que colocar alimento na minha casa, eu tenho que pagar as contas. Mas se você já passou dessa fase, e mesmo talvez nessa fase, você precisa ter um propósito maior, para que você continue sempre evoluindo o seu negócio, a sua profissão. E acima de tudo, eu carrego muito essa frase: desistir não é uma opção, tá? Então, assim, a gente pode recalcular a rota, a gente pode mudar de direção, mas desistir não é uma opção. Então, não sei qual é o momento do seu negócio, não sei qual é o momento da sua empresa, mas, assim, se você precisa de ajuda, precisa, às vezes, conversar com alguém com a visão externa, procure ajuda. Então, hoje aqui no escritório, muitas vezes, eu atendo clientes, às vezes só por um bate-papo, porque o cliente está com tanta coisa na cabeça, passando por tanto momento de turbulência, que às vezes ele não está conseguindo enxergar qual o caminho. E lógico, tem empresas que nos contratam para ajudar na gestão financeira e cuidar da parte contábil. Então, como eu tenho um propósito, nós buscamos dar a maior assistência possível para esse cliente poder continuar evoluindo. Então, assim, busque ajuda, busque uma visão de fora. Lógico, se você quiser nos contatar, pode mandar mensagem no nosso WhatsApp aqui, que um dos nossos especialistas vai te atender e vai buscar te ajudar da melhor maneira possível. Então, assim, desistir não é uma opção. Então, se você pensou em desistir, lógico, eu não estou falando para você em questão, eu estou fazendo algo hoje que não é lucrativo, não é rentável. Não é que você vai desistir de empreender, você vai recalcular a sua rota. Então, eu quero que você guarde essa frase: desistir não é opção. Tá? Então, assim, você pode recalcular rotas. Então, você pode mudar a direção do seu barco. Então, assim, se você estava indo para o sul, mas agora você precisa no sul, indo para o sul, não está em uma boa direção. Você precisa, às vezes, mudar a vela ali para ir para o leste. Então, assim, isso acontece na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Se você chegou até aqui, se inscreva nesse canal, deixa seu joinha, porque o nosso objetivo aqui
é sempre estar compartilhando algo para ajudar você a empreender com mais leveza.